Graças e paz, meus irmãos, bom dia, que Deus nos abençoe nessa manhã. E eu gostaria de continuar o nosso falando de coisas boas quando o sofrimento bate à porta. No episódio número 1, nós começamos a falar sobre Jó e vimos que o sofrimento veio até Jó, né? O sofrimento da perda dos filhos, da perda dos seus bens, né? Agora Jó acabou perdendo tudo que ele tinha, né? A sua família, ele perdeu tudo e mesmo assim ele ainda teve uma reação bem diferente do que talvez nós teríamos, né? Ao passar por tudo isso. E vimos coisas que nos trazem sofrimento na vida de Jó, como a violência, como a tragédia da natureza, o assalto, o roubo, a morte, e todas essas coisas acabam trazendo para nós sofrimento. E elas acontecem, né? Na nossa vida, durante os dias que nós estamos vivendo. E hoje nós olhamos para aquele capítulo e começamos a perceber e a fazer uma avaliação se o nosso amor por Deus ele tem preço, ou se ele está baseado naquela lógica de que eu amo porque ele me traz benefícios. Né? Nós vimos que Jó não era assim. E quando a gente olha para a vida de Jó, a partir do capítulo 3, a gente pode olhar e ver agora que Jó ele tem uma reação muito diferente e Deus então permite com que Satanás esteja diante dele novamente, e Satanás insiste naquela lógica, na lógica do consumo, e aí, né, dizendo que, olha, ele te adora porque ele tem saúde, então Deus permite com que Satanás toque na saúde de Jó, mas dá um limite até dessa permissão. Poderia tocá-lo na saúde, mas não poderia tirar-lhe a vida, né? E a Bíblia diz assim, então, que Jó adoece e ele chega ao ponto de poder raspar com cacos de telhas a sua pele. E agora você pode imaginar o sofrimento de Jó, que agora estava, além de tudo, sem saúde, né? Ele não tinha mais os seus filhos, não tinha mais os seus bens, foi acometido de tragédias naturais e agora ele perdeu a sua saúde. Chegou ao ponto da mulher dele olhar para ele e dizer para ele, olha, amaldiçoa esse seu Deus e morre. A gente precisa entender que a lógica que existia melhor naquela época em que Jó foi escrito, era uma lógica meio que de relação de causa e efeito. Né? Nós temos agora uma procura, né, uma fala dos amigos de Jó nesse livro, exatamente procurando a causa desse sofrimento. Né? A gente pode olhar para a vida, para os amigos de Jó, melhor dizendo, e cada um deles traz um argumento, né, a respeito do sofrimento humano. Né? Um deles fala que a razão de Jó estar sofrendo é a religião, né? É uma questão de relacionamento, de religiosidade, né? É porque Jó estava em pecado. Né? E acredite você ou não, essa também tem sido ainda um discurso muito presente no nosso meio, de que a razão pela qual alguma pessoa sofre é porque ela está passando por pecado, ou porque ela tem algum pecado oculto. Mas quando a gente olha para a vida de Jó, Deus insiste em dizer que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Depois a gente olha para um outro amigo de Jó e ele diz o seguinte, olha, que Jó deveria se sentar com os pais, com os antigos, com a tradição. Né? A ideia aqui é que ele está sofrendo porque ele não seguiu as tradições humanas, ele não seguiu a tradição, o conselho dos mais antigos, dos sábios. Então ele está sofrendo exatamente porque ele não está seguindo aquilo que é orientação, né, da tradição humana. Então ele está fugindo dessa tradição e por conta disso é a razão do seu sofrimento.
E a gente pode olhar também, né, mais um outro amigo tentando colocar isso como algo além do humano, mas como sofrimento, como algo de sabedoria que vem assim do alto, né? Mas de que ele está passando por essa dificuldade ou está passando por esse sofrimento porque ele tem algo a aprender. E é claro que todo sofrimento ele tem algo para nos mostrar e nós podemos aprender alguma coisa nesse sofrimento. Mas isso não é a razão pela qual nós sofremos, né? Até porque essa ideia de procurar causa e efeito no sofrimento humano, ela é muito simplista. Por que simplista? Porque é a ideia de que se eu achar a causa, eu resolvo o problema, né? É a ideia de que se eu achar a causa do meu sofrimento, então eu posso sair dele, né? Se a causa é fácil de ser resolvida, então é fácil eu sair desse sofrimento também. E a gente olha para o capítulo 3 e a gente percebe o quanto Jó está sofrendo. E eu queria te colocar falando de coisas boas, né, na perspectiva daquele que sofre, né, para que a gente pudesse orar por aqueles que sofrem, né? É tão interessante olhar para a vida de Jó, que Jó ele assume uma posição importante para a gente poder entender agora a respeito da pessoa que sofre. Ele chega a dizer que Deus fez ele alvo das suas flechas, né? E alguém que está sofrendo, e por muito tempo sofrendo, ele traz Deus, às vezes, como alguém que lhe aflige, como aquele que está lhe causando dor, né? Pode colocar, talvez, em Deus um peso que não é de Deus, não é atribuído a Deus, né? Ele pode ver Deus como aquele que o aflige, como aquele que lhe causa dor, como aquele... Jó chegou ao ponto de dizer que Deus lhe fez alvo das suas flechas, né? Uma pessoa que sofre, e Jó vai mostrar para nós isso também, né? Uma pessoa que sofre, chega um momento de que ela acredita que ela é merecedora da dor que ela está passando. Jó aqui, em alguns momentos, no capítulo 3, ele diz, olha, eu devo ter feito alguma coisa que eu não sei ainda o que é, mas eu devo estar merecendo esse sofrimento que eu estou passando. E é interessante que uma pessoa que está em sofrimento, ela passa por essa fase de acreditar ou de culpar a Deus pelo seu sofrimento, ou de acreditar que aquilo que ela está passando é porque ela merece passar por aquilo, né? E a gente olha para a vida de Jó ao ponto desse sofrimento, ao ponto de Jó dizer que não gostaria nem de ter nascido, né? É um sofrimento que lhe traz tanta angústia que ele não é um desejo ou pensamento suicida ou qualquer outra coisa assim. Não, mas é um desejo de não ter nem sequer existido. Né? É um desejo de se livrar desse sofrimento. De que forma? Nem sequer ter nascido. Né? É um sofrimento que lhe causa tanta dor que o desejo que ele tem é exatamente de que ele não deveria nem sequer ter sido recebido nos braços daquela que fez o parto. Né? Jó chega a dizer isso no capítulo 3. Ele chega a acreditar que Deus está castigando ele por alguma coisa, né? De que ele merece passar por esse sofrimento, né? E talvez a angústia maior de Jó seja exatamente em não saber não saber por que ele estava passando por aquele sofrimento. E quantas vezes a gente pergunta a Deus o porquê dos nossos sofrimentos, o porquê das coisas não darem certo na nossa vida. Vamos lembrar que Jó diz o seguinte: antes eu lhe conhecia de ouvir falar, mas agora
os meus olhos te veem. Talvez a primeira experiência que Jó tivesse com Deus fosse uma experiência de um Deus provedor. Sabe, Deus deseja que a gente tenha um relacionamento com Ele maior do que simplesmente acreditar nele como um Deus provedor. Mas Deus deseja que a gente tenha um relacionamento com Ele como um Deus Senhor, como um Deus soberano, que sabe todas as coisas e que permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa crescer espiritualmente e crescer no relacionamento com Deus. Nós vamos olhar agora, depois no último episódio, e nós vamos olhar e ver que existe uma diferença muito grande em se falar de Deus e conhecer a Deus. Então, Jó passa por todas essas experiências. Jó, ele sofre. Os amigos tentam explicar a razão, porque se a relação se a causa é fácil, a saída também é simples. Mas não tinha explicação, porque Jó estava sofrendo. Jó simplesmente estava passando por aquilo. E tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que passar por elas. Existem problemas na nossa vida que a única saída é passando por eles. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que quando passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele também não te queimarás. Por quê? Porque a única saída, às vezes, para determinados problemas da nossa vida, é passando por eles. E enquanto cristãos, nós precisamos entender. Jamais julgar a pessoa que sofre. Julgar porque talvez ela esteja dizendo como Jó que ela é alvo das flechas de Deus, ou porque ela acredita ser merecedora desse sofrimento, ou colocar um peso de pecado que às vezes não tem esse pecado, ou de acreditar que ela está fazendo alguma coisa errada. Mas nós, como cristãos, precisamos olhar para essas pessoas que sofrem e acolher essas pessoas, acolher essa vida que está sofrendo e fazer como Jó. Vamos lembrar que no último episódio dessa série de mensagens e no último capítulo, Jó tem tudo restaurado. Mas sabe o que ele faz para ter tudo restaurado? Ele ora pelos seus amigos. Então, que nós possamos nessa manhã orar por aqueles que sofrem, orar pelos nossos amigos e entender que Deus é Senhor acima de tudo e de todos. Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.